Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise. Esta é a aula número 10, onde nós vamos falar sobre o relaxamento psicossomático. Nas aulas anteriores, nós fizemos os estudos do livro da Gerda Boyesen e ela falava de um processo natural que ocorre em nosso corpo de autorregulagem psíquica, que quando nós dormimos e quando nós estamos relaxados, começa a circular a energia cósmica, uma energia que aviva e ativa e anima o nosso corpo. O relaxamento psicossomático é muito importante para a nossa saúde, tanto física quanto emocional e mental, e também, poderíamos dizer, espiritual. Tudo começou quando eu fiz um curso com o padre Jean-François Jobard. Eu era adolescente na época e ele ministrou esse curso para toda a comunidade. E eu fiquei muito impressionado durante o curso, porque ali várias pessoas se curaram de fobias, traumas, problemas de relacionamentos, dores crônicas, doenças crônicas e uma série de coisas mais que foram resolvidas através dessa técnica maravilhosa de relaxamento psicossomático. E com o tempo eu passei a estudar mais a fundo, passei a pesquisar o tema e descobri o quanto é importante este relaxamento. Não que o padre não tenha sido feliz nas suas colocações, pelo contrário, ele foi muito sábio e soube explicar muito bem a técnica, mas eu fui além, fui atrás de estudos acadêmicos, pesquisas, psiconeuroimunologia, psico-oncologia, psicodermatologia e várias outras áreas que pesquisam o efeito desta técnica de relaxamento. Então, o nome mais popular, mais conhecido é como técnica de relaxamento. Existem duas origens básicas dessas técnicas. Uma delas foi desenvolvida por um médico chamado Schultz, que é o treinamento autógeno. Então, é uma forma de indução do estado de relaxamento através de autossugestões. Então, o indivíduo se posiciona sentado ou deitado, e ele vai sugestionando a mente dele, dizendo assim: sinto-me em paz, estou tranquilo, os músculos estão relaxando, o coração está pulsando harmoniosamente, perfeitamente saudável. É uma forma de auto-hipnose. O outro método é o método do Dr. Jacobson, que é um relaxamento muscular progressivo, em que nós vamos treinando através de movimentos e vamos tendo a percepção do que é tensão e relaxamento. Então nós vamos reaprender sobre o nosso corpo, quando o nosso corpo está tenso, quando ele está relaxado. Então existe uma técnica de relaxamento diferencial, em que nós vamos relaxando partes do nosso corpo. Por exemplo, relaxamos a mão, relaxamos os dedos, ou relaxamos o braço inteiro, ou relaxamos o pescoço, ou a nuca, ou os ombros, e assim por diante. Então, essas duas técnicas são a base das técnicas de relaxamento. Tanto uma quanto a outra são muito eficazes. No método Jacobson, se a pessoa está sentada, por exemplo, ela vai erguer o braço, sentir a tensão do braço e vai abaixar devagarinho e sentir a diferença que há entre um braço e o outro. Nós podemos estar fazendo esse exercício em casa para perceber o que é esse estado de relaxamento muscular progressivo. Então nós vamos percebendo que existe uma rigidez e existe um estado de relaxamento no nosso corpo. Nós vamos tomando essa autoconsciência das tensões musculares no nosso corpo. Ao relaxar essa tensão muscular, a energia vital começa a fluir. Esta é a grande vantagem do relaxamento psicossomático.
faz com que a energia da vida volte a fluir no nosso corpo. E essa energia circulando faz com que o nosso corpo se autocure. Então ele ativa os processos naturais de autocura do organismo. Esse relaxamento tem sido aplicado em várias clínicas de repouso, clínicas em que eles aplicam essas técnicas juntamente com a visualização criativa, que fica mais potencializado. Então, nas clínicas, eles trabalham com o paciente deita numa maca e ele vai sendo orientado a relaxar, a alcançar um estado de relaxamento. Quando nós alcançamos esse estado de relaxamento, o nosso cérebro começa a pulsar diferente. Ele começa a pulsar entre 7 e 14 ciclos por segundo, que são chamados de ondas alfa. Nesse estado de ondas cerebrais alfa, o nosso cérebro descansa e tem maior capacidade de aprendizagem e memorização. Então, tem algumas técnicas que podem ser aplicadas para superaprendizagem e memória, através do relaxamento psicossomático. Também tem sido utilizado pelo Dr. Simonton, que dirige um hospital de oncologia e, ao aplicar estas técnicas, eles observaram que os pacientes cancerosos tinham sobrevida bem além do normal. Então, eles estavam conseguindo fazer a remissão do câncer ou sobrevida através do uso das técnicas de relaxamento e visualização. A psiconeuroimunologia é uma das áreas da medicina recentes e oficial e que vem usando essa interação que existe entre a psique e o sistema imunológico. Então, nós podemos, através de visualizações, através desse estado de relaxamento e a subsequente técnica de visualizações criativas, fazer com que o nosso sistema imunológico tenha mais eficácia e fazer com que o nosso corpo se regenere. Então, através dessa técnica, nós podemos tratar principalmente doenças crônicas, dores crônicas, mau funcionamento orgânico crônico. Nós vemos centenas, milhares de relatos de pessoas que usaram essas técnicas. Temos um método internacionalmente conhecido que foi moda lá na década de 70, 80, que é o Silva Mind Control, que é a base também desses relaxamentos. Eles têm todas um conjunto de técnicas específicas para trabalhar a mente e fazer com que o corpo tenha resultados. Também nesse estado alfa, nós temos muita criatividade. Então, além de um resultado orgânico melhor, nós podemos ter um resultado cognitivo melhor. Nós podemos ter criatividade, encontrar soluções para problemas, encontrar respostas para problemas, inclusive. Porque nesse estado, nós estamos entre o nosso consciente e o inconsciente. Nós estamos ali bem no meio. Não estamos nem totalmente acordados e nem totalmente adormecidos. Nós estamos ali naquela transição e esse momento é um momento mágico em que nós podemos influir diretamente o inconsciente. E toda a influência que nós exercemos sobre o inconsciente, todo o comando que nós conseguimos inserir no inconsciente passa a ser executado. Como, por exemplo, fizeram um experimento na Universidade de Filadélfia, e eles conseguiram aumentar o tamanho das glândulas mamárias das mulheres. Então, a hipnose nada mais é do que colocar uma sugestão no inconsciente. E da mesma forma, nós podemos usar esse relaxamento psicossomático, esse estado de ondas cerebrais alfa, para colocar comandos
no nosso inconsciente, comandos de saúde, de bem-estar, de alegria, de tranquilidade, de autoconfiança. Então nós podemos mudar uma série de coisas em nosso corpo através desse estado mágico, porque nesse estado nós podemos reprogramar a nossa mente, nós podemos remover traumas, podemos remover bloqueios, limitações, crenças limitantes, autossabotagens, a causa de ansiedades, de angústia, depressão, fobias dos mais variados tipos, nós podemos resolver nesse estado de relaxamento psicossomático. Então, este é um estado muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde em geral. Recomendo que pratiquem todos os dias, principalmente antes de dormir, porque o sono é uma parte muito importante da nossa vida psíquica, pois durante o sono ocorrem os sonhos. E esses sonhos, a nossa noite, o nosso sono, a qualidade do nosso sono depende do que nós fazemos meia hora antes de ir dormir. Então, eu recomendo que antes de ir dormir, não assista programas de filmes violentos ou trágicos, pois tudo isso vai estar afetando o sono, produzindo um sono de má qualidade. E se nós, antes de dormir, nós fizermos o relaxamento psicossomático e daí já prosseguimos dormindo, deixamos o exercício para que durmamos e acordemos bem no dia seguinte, basta apenas acrescentar o seguinte comando: vou dormir uma noite de sono profundo e restaurador e acordarei amanhã me sentindo muito bem, desperto e saudável. Esse relaxamento vai estar ajudando a trazer um equilíbrio emocional. Então, a prática constante do relaxamento faz com que a pessoa passe a ter mais equilíbrio emocional, para ela não ficar estressada, nervosa, confusa. Então, esse exercício vai estar ajudando nesse sentido, de trazer para a vida da pessoa um equilíbrio emocional, um bem-estar, bom humor e principalmente combatendo o estresse, pois o estresse é uma doença silenciosa e ele está na gênese da maioria das doenças. Alguns especialistas até afirmam que em todas as doenças, assim como os da medicina psicossomática afirmam também que todas as doenças têm uma origem psicossomática. Então, se nós praticamos o relaxamento psicossomático, nós vamos estar beneficiando muito esse conjunto da psique e do soma, ou seja, do nosso corpo e da nossa mente. Pois nesse estado nós temos acesso a recursos internos valiosíssimos, recursos de autocura, de autorregulagem, de autoequilibração e principalmente estar combatendo o estresse, pois o estresse é um estado alterado, um estado glandular, endócrino alterado, pois as constantes descargas de adrenalina vão fazendo com que é como se fosse corroendo o nosso corpo. Então, em uma pesquisa mostrava uma tabela, minutos de estresse, horas de estresse, dias de estresse, meses de estresse ou anos de estresse. E a soma disso tudo redunda acaba gerando o adoecimento. A pessoa vai se definhando e adoecendo. O estresse, ele reduz o sistema imunológico, ele reduz o hormônio de crescimento, então ele vai provocando uma série de transtornos no nosso corpo. Por exemplo, a obesidade. As pessoas vivem lutando contra a balança. Se as pessoas começarem a praticar o relaxamento psicossomático, eu garanto, elas emagrecem. Tanto
pela prática do relaxamento, como pela visualização que ela pode fazer para emagrecer. Dessa forma, se nós soubermos o valor que tem esta técnica e passar a aplicar no dia a dia, nós vamos ter uma nova vida, uma outra vida. Na próxima aula, eu estarei gravando uma indução desse relaxamento psicossomático passo a passo. Então, a próxima aula vai ser para vocês praticarem este relaxamento. E como vai ser uma aula de indução, eu já vou deixar prevenido algumas condições que nós temos que ter durante esse relaxamento. Em primeiro lugar, nós precisamos de um lugar arejado, com uma boa ventilação, um lugar tranquilo, sem muita luminosidade, então é bom penumbra ou escuridão total. E nós podemos fazer isso tanto sentado quanto deitado ou até mesmo em pé. Nós podemos fazer esta prática em qualquer lugar. E essa prática, ela é como se fosse recarregar as nossas baterias. 5 a 10 minutos nesse estado já faz com que a gente passe a se sentir revitalizado. Na Segunda Guerra Mundial, os médicos tinham muitos pacientes e eles não estavam tendo tempo para dormir ou descansar. Então, eles desenvolveram técnicas de relaxamento para estar substituindo o sono. E o relaxamento psicossomático tem essa vantagem. Cada meia hora nesse estado equivalem a mais de 2 horas de sono, ou mais. Cada um diz uma coisa, alguns afirmam até que 15 minutinhos de relaxamento psicossomático às vezes podem equivaler a uma noite inteira. Aliás, tem uma técnica chamada Blue Time que é baseada nesse resultado. No máximo meia hora desse Blue Time você tem um descanso como se fosse pelo corpo por uma noite inteira de sono. Então você fica revitalizado, restaurado e fica até melhor do que muitas pessoas, porque a maioria das pessoas não dorme direito. Elas acordam cansadas, elas acordam sem vontade de sair da cama. Isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal de que o sono delas não está tendo uma qualidade. E o sono é uma parte muito importante da nossa vida, porque nós dormimos cerca de 1/3 da nossa vida. Então, se uma pessoa vive 90 anos, ela dorme mais ou menos uns 30 anos. Então, é muito importante a qualidade do sono. E o sono é justamente para isso, para restaurar o nosso organismo. E o relaxamento psicossomático vem a somar nesse sentido. É um exercício a mais para garantir que tenhamos uma restauração orgânica e que o nosso corpo esteja sempre bem. Alguns cientistas afirmam, inclusive, os adeptos do desenvelhecimento ou rejuvenescimento, afirmam que nós poderíamos viver muito mais. E lá no Instituto do Dr. Cooper já tem pessoas com 110, 120 anos de idade. Então, através das novas tecnologias, nutrientes, exercícios especializados, nós podemos desenvelhecer ou rejuvenescer. E o relaxamento psicossomático é uma parte muito importante neste sentido. Tem uma prática que os jovens estão usando, chamado bioquinesis, que é para mudar a cor do olho, ou para emagrecer, ou para ficar atraente. É a mesma coisa desse relaxamento psicossomático. É uma autossugestão, uma visualização criativa num estado especial de mente que faz com que o nosso corpo-mente obedeça a esses comandos e passe a produzir o emagrecimento ou a redução das linhas de expressão, de rugas, ou faz com que a pessoa até chegue a mudar a tonalidade dos olhos. É possível fazer tudo isso através da nossa mente. Um outro
Uma outra recomendação importante para fazer o relaxamento é que não seja interrompido durante a prática. Então, se for o caso, avisar pessoas que você vai estar fazendo uma meditação, um relaxamento e que não pode ser incomodado durante aquele período. Durante o relaxamento, se você dormir, não tem problema, pelo contrário, é ótimo. Se você dormir nesse estado, vai ter um sono muito mais saudável e repousante. E nas outras aulas, depois que eu fizer gravar a aula sobre essa indução inicial, vou estar fazendo aulas mais específicas que vão estar ajudando em problemas específicos. Ainda não sei para quais problemas eu posso estar fazendo, gostaria que colocasse aí nos comentários, se alguém tiver alguma sugestão específica, vou estar procurando atender. Vou ver quanto de pessoas tem interessadas no tema e daí vou estar gravando um relaxamento psicossomático curativo específico para alguma situação, seja para emagrecer, para reduzir a ansiedade, para melhorar nos estudos ou para remover traumas e assim por diante. Então, para fazer esse relaxamento não é bom que a gente esteja com a barriga muito cheia, então após um certo tempo, e também nem em jejum. Então, naquele meio tempo em que já faz uma horinha mais ou menos que se alimentou, daí pode estar fazendo já esse relaxamento psicossomático. Ou mesmo após ter se alimentado, desde que não tenha se empanturrado, também é possível fazer este relaxamento. Eu particularmente costumo fazer um relaxamento logo após o almoço. Eu deito e faço um relaxamento, ou às vezes tiro uma sonequinha. Também isso é muito bom para a saúde. As grandes empresas estão utilizando a técnica da soneca, do cochilo, para estar melhorando o rendimento dos funcionários. Então, nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.